Beleza, pastor? Divino, vamos lá, prepara. Muito bem, meus amados irmãos. Não se espante, tenha fé. Mas que isso, pastor? Não se espantar por quê? Será que se alguma coisa monstruosa aparecer na minha frente, eu não vou ficar espantado? Não, não estou falando desse espanto, de você tomar um susto. Se você vai... Tinha uns parques antigamente, hoje eu não sei se tem um parque, tinha aquele túnel, um túnel do terror. Você já viu? Lembra disso, pastor Velásio? Tem que perguntar a ele, porque ele já andou de tudo isso. E tinha, então, aí você entrava e viu um trenzinho, trem fantasma, eu acho, é isso era o nome. Aí daqui a pouco apareceu um cara todo ensanguentado. Conclusão, se você fosse na segunda vez, você já não se espantava mais. Era natural. Então esses espantos acontecem. Mas há um espanto que acontece na nossa vida, na vida do crente, principalmente na vida do crente, na vida do ímpio também, mas na vida do crente que não deveria acontecer. É o espanto do poder de Deus. Você não pode se espantar pelo poder de Deus, não. Você precisa ter fé no poder que emana de Deus, o Todo-Poderoso. E muitos de nós ficamos realmente espantados, ficamos vendo o poder de Deus e achando, meu Deus, como é que isso pode acontecer? Opa, pare e pense quando você começa a pensar disso. Como é que isso pode acontecer? Qual é o Deus que você serve? Será que é um Deus que um dia faz, outro não faz, pode fazer, não pode fazer? Ou será que o Deus que você serve é o Deus que tudo pode fazer? Então, quando nós vemos o poder de Deus sendo operado, imagina agora, você num sepultamento. Eu gosto de fazer sepultamento. Imagina se Deus chega para mim e manda levantar. Eu falo, levanta em nome de Jesus. E o camarada se levanta, vai ter muita gente correndo, espantado. Que negócio morto, e levantou. Deus não pode levantar o morto se Ele quiser? Pode. Ele já fez isso inúmeras vezes. E continua fazendo e continuará fazendo, mesmo que aquele morto depois venha morrer novamente. Então não podemos ficar espantados com um milagre acontecendo. Nós devemos crer que ele pode acontecer. E às vezes ficamos nessas expectativas e ficamos atônitos ao ver uma coisa bela, um milagre acontecer, como se nós não acreditássemos que milagres acontecem. Agora, que tipo de milagre acontece? Será que é só o morto ressuscitar, o coxo ficar andando, o cego ver, enfim, será que é só isso? O surdo ouvir? Se você parar e pensar, há milagres acontecendo na sua vida. É que nós não damos ouvidos, não enxergamos, não olhamos e achamos que tudo isso é uma mera coincidência, mas não é. Milagres acontecem dia a dia na nossa vida e nós precisamos estar atentos a cada milagre que o Senhor faz em nossas vidas. Se você pudesse discernir os momentos de milagre e anotar, se você tivesse uma agenda e anotasse, olha, isso foi um milagre, aconteceu isso na minha vida. Ia começar por você ter acordado. Acordei, é um milagre já. Estou respirando, já é um milagre. Estou enxergando, outro milagre. Ou você acha que você vai ver para o resto da sua vida? Tem gente que vai ficar cega. Tem gente que vai usar, a visão vai diminuir tanto que não vai conseguir enxergar nitidamente. A Bíblia diz, Provérbios fala isso, né? Vai chegando no finalzinho, né? Nós não vamos, os mordedores da boca caem, aí a gente dá um jeito de botar implante. Não queremos ficar velho de jeito nenhum. O nosso ouvido começa a não ouvir, mas a gente quer botar uma parede de audição.
Porque a gente não quer ficar velho. Os nossos olhos ficam baços, não enxergamos mais, aí começamos a usar óculos. Está certo isso tudo, mas é natural. E vai chegar um dia em que você vai ficar sem condições de fazer qualquer coisa, porque essa é a natureza do homem, até que ele morra. Agora, por que ficamos tão atônitos e tão com uma expectativa tão grande em ver os milagres? Porque a nossa fé é limitada ou é pequena. Mas pastor, não existe fé pequena, alguém já falou isso aqui, mas não no aspecto de dimensão, mas no aspecto de fortalecimento. Eu vou explicar para você, fé e músculo são iguais, é a mesma coisa. Se você não fortalecer, se você não exercitar, os dois vão ficar atrofiados. Se a pessoa não fizer alguma coisa para movimentar os seus músculos, vão ficar atrofiados. Se você não fizer alguma coisa para movimentar a sua fé, ela vai ficar atrofiada, ou seja, vão ser pequenas. Qual é a diferença de um bíceps, de um camarada que faz assim, aparece aquele negócio assim? Sem contar os tais anabolizantes, tá? Estamos falando normal. É porque o cara exercita. Ele vai para uma academia e fica lá fazendo aqueles exercícios, e dia após dia, e ano após ano, e ele começa a ter uma tonificação maior, porque os seus músculos parecem aflorarem, mas são os mesmos músculos de todo ser humano. São os mesmos músculos que eu tenho encoberto pela gordura. São os mesmos músculos que uma pessoa magérrima tem, que não exercita. Então, os músculos podem crescer, podem ser grandes? Podem. Um halterofilista, por exemplo, um camarada que pega aquele monte de peso, ele pode trabalhar apenas esses músculos. Já tem alguns outros que fazem um trabalho de peso que são magros, muito magros, e não aparecem tantos músculos, mas ele trabalha uma coisa chamada resistência muscular. Eu não sei se você já viu aí na internet, um camarada que é faxineiro dentro de uma academia, aí tá aqueles camaradas fazendo, levantando, aí aquela careta todinha para fazer, aí vem um camarada, pega o negócio assim e tira aquele mesmo peso, os caras ficam olhando, e ele depois bota no lugar de novo, ele ainda varre com uma mão e segurando o peso. Por quê? Porque ele é treinado para aquilo. Ele não aparenta ser marombelo, como dizem, né? Ele apenas exercita os seus músculos de uma forma diferenciada, não para eles aparecerem, mas criarem resistência. Então, gente, a fé precisa ser exercitada. A fé precisa começar a crescer em nós, como os músculos precisam crescer em nós para resistências. Não para aparecer. Não para você dizer, eu tenho muita fé, então eu vou fazer isso. Aí você não tem fé nenhuma. Mas quando você faz e acontece, é porque a sua fé está sendo provada, está sendo colocada em prova, e aí isso pode acontecer. E a Bíblia nos mostra um episódio muito importante sobre o poder de Deus e a falta da fé. Abra comigo a sua Bíblia em Marcos capítulo 9, versículos 14 a 29. Marcos 9, 14 a 29. Marcos capítulo 9, já está aí? Deixa eu abrir aqui também. Apesar de estar escrito aqui, Marcos 9, a partir do versículo 14. Vamos entender o que estava acontecendo antes. Antes,
se você ler os versículos anteriores, está falando sobre o Monte da Transfiguração, onde Jesus está ali reunido com aqueles homens e os seus discípulos ficam ali, e Jesus retorna e ele diz, olha, não fale a ninguém nada disso. Mas no caminho, quando eles descem desse monte, então, olha o que acontece aqui. E quando eles se aproximam dos outros discípulos, veja, era Jesus com alguns discípulos que estavam descendo do Monte da Transfiguração. E então ele se encontra com os outros discípulos. Vieram numerosa multidão ao redor deles, viram uma numerosa multidão ao redor deles, os escribas discutindo com eles, e logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e correndo até ele o saudava. Então Jesus perguntou, o que é que vocês estão discutindo com eles? E um, do meio da multidão, respondeu, mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. Este sempre que se apossa dele, lança-o por terra e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Deixa eu abrir um parênteses. Esse suportar não significa aguentar eles, não. É servir de apoio, servir de suporte. É o mesmo texto que fala, suportai-vos uns aos outros. Até quando, então, terei de suportá-los? Tragam um menino aqui. E lhe os trouxeram. Quando ele viu Jesus, o Espírito, com letra minúscula, imediatamente agitou o menino com violência e, caindo por terra, revolvia-se, espumando. Jesus então olhou para aquilo e o que ele fez? Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu, desde a infância. E muitas vezes tem lançado no fogo, na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu, se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o menino exclamou, eu creio. Mas ajuda-me da minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito mudo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que nós não pudemos expulsá-lo? Veja, os discípulos chegaram em particular porque não queriam passar vergonha na frente de todo mundo. Já tinham passado e agora Jesus tinha uma bronca para dar. E aí, por que nós não pudemos expulsá-los? E Jesus respondeu, esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Pai querido, eu quero te pedir que o Senhor retire, ó Deus, dos nossos ouvidos todos os tampões que nos impedem de entender a Tua palavra, de recebê-la. Senhor, are o nosso coração, para que possamos ter essa semente semeada e ela germinar e produzir fruto. Meu Deus, eu te peço, fala comigo, fala com a igreja aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Os discípulos
embora tivessem tido muita experiência ao lado do próprio mestre. Veja, é diferente de você andar com uma pessoa e você buscar as experiências dela quando você está longe dela. Não, mas os discípulos estavam juntos com Jesus. Muitas experiências eles tiveram, muitas coisas eles viram Jesus fazer. E apesar de todas essas experiências de vida com Cristo, eles não tiveram uma boa experiência dessa vez, nessa missão. Porque Jesus mandou eles saírem de 2 em 2, eles saíram de 2 em 2, e eles fizeram tantas coisas que tiveram muito sucesso nas suas missões. Mas essa missão, eles não tiveram sucesso. Nessa missão eles foram bloqueados. Mas será que eles não tinham fé, pastor? Tinham. Até porque para caminhar com Cristo precisava de ter fé. Afinal de contas, ele era um que estava se revelando a eles, e eles diziam: eu vou seguir-te. Jesus convidava: venha após mim. Eles podiam dizer: que é isso? Eu vou te seguir para quê? Quem é você? Qual é a sua, rapaz? Mas não, eles largavam tudo e seguiam a Jesus. Então era por fé, era movido por fé. Então esses homens tinham fé, sim, o suficiente. Mas até aquele ponto, a fé não permitia eles suportar mais pesos. É como se você estivesse fazendo um exercício físico para os seus músculos. Volto a esse momento e falo: bom, você está acostumado a levantar 20 quilos. Então você levanta 20 quilos, beleza, ótimo. Aí vem um camarada e fala: eu quero que você levante agora 60 quilos. Aí você tenta, não consegue levantar. Por quê? Porque os seus músculos não estão treinados para isso, não estão ainda preparados para isso. E assim também era, porque era uma casta de demônios que estava na vida daquele garoto. Eles tinham lidado com coisas que era como pré-primário. Mas agora vinham as equações, que para ter as equações eles precisavam de estudar. E Jesus dá aqui o que eles precisavam fazer. Esse tipo de demônio, esta casta, esses demônios só com oração. E em Mateus vai dizer que com jejum também. Aí a coisa é diferente. O problema é que eles não tiveram uma fé à altura da necessidade daquele momento. O problema é que eles acreditaram na fé que eles já tinham e não quiseram aprimorar, amadurecer a sua fé. É como um instrumentista, né? Eu tentei tocar violão, aprender violão, não consegui. Talvez se eu tivesse perseverado, eu conseguiria alguma coisinha. Mas tem uns que não, que já vem de ouvido e toca aquilo, já começa a tocar. Mas tem outros que começam a tocar e vão para as escolas, que a propósito nós vamos criar uma escola a partir de fevereiro, depois do carnaval, início de março, nós vamos ter uma escola de música aqui para quem quiser, mas depois eu falo sobre isso. Então ele entra na escola, ele começa a aprender, ele começa a superar os níveis e vai aos níveis mais altos, e daqui a pouco ele é um extremo instrumentista. Por quê? Porque ele não se acomodou, ele não tocou apenas o blá blá blá, mas ele tocou isso, mais aquilo outro. Ele não apenas usou algumas teclas, mas ele começou a usar determinados recursos de um teclado para poder melhorar ainda o seu desempenho. Por quê? Porque ele começou a exercitar. A nossa fé é a mesma coisa. Você tem uma fé chamada fé salvífica. A fé da salvação. A fé que você vai para o céu. Quantos tem fé que vão para o céu aqui? Isso é a fé que nós temos. Mas essa fé não é suficiente para fazer com que alguma coisa em nome de Cristo aconteça se você não exercitá-la. Se você não colocar a sua fé em ação, em prova.
Pastor, quer dizer que então se eu tiver fé, eu vou orar e vou pedir para uma pessoa enferma, ela vai ficar curada. Isso não é um problema seu. Nós vimos isso aqui quando estudamos sobre os dons e o dom da fé e o dom de curar. É Deus quem opera o milagre. Ele faz se Ele quiser. Mas sem fé, nada é feito. Nada é feito. E Jesus então ele repreende a falta de fé desses discípulos. Ele diz no versículo 19, então Jesus exclamou, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês e até quando terei que suportá-lo? Ele repreende e chama de uma geração incrédula, que não cria, que não confiava, que não tinha fé. E olha, Jesus está vindo com os discípulos de um momento tremendo, que é o momento da transfiguração. Olha, eles queriam que ficasse, vamos montar 3 tendas, uma para ti, Elias, outra para... Eles estavam ali atônitos, mas de repente ele chega a um ponto que ele vê os outros discípulos que tinham andado com ele, andavam com ele sempre, sem fé, sem conseguir resolver uma situação. Mas Jesus não desistiu deles, não. Assim como Jesus não desiste de mim nem de você, assim como Jesus quer ensinar a mim e a você, Ele também ensinou os discípulos. Então Ele chamou o menino, traga o menino até aqui. E Ele olhou para o menino estribuchando pelo chão, o menino espumando pelo chão, se virando, se rolando pelo chão. Ele ainda nem se preocupa com aquilo ali. Ele chama o pai e fala, mas desde quando ele está fazendo isso, hein? Ah, desde a infância. Ele joga do fogo, ele joga na água, tudo para ele morrer. Se o Senhor puder, aí o pai pergunta, faz uma pergunta, né? Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e nos ajude. Sabe por que ele falou isso? Porque ele vê os discípulos que não fizeram nada. Ele pergunta se... E Jesus responde para ele o quê? Se pode? Ei, você está pensando o quê, rapaz? Tudo é possível ao que crê. Aquele pai. Qual é o pai que ouve uma coisa dessa e vê o seu filho naquela condição, vai dizer que não crê? Ele diz, eu creio. Mas isso não bastava. Embora Jesus estava falando que era possível para o que crê. E aí esse homem, ele acrescenta na sua palavra um pedido a mais. Ajude-me na minha falta de fé. Eu creio, mas não tenho fé. Então me ajude. Só essa questão dele confessar isso já era um motivo de fé na vida dele, porque ele tinha fé que ele poderia ser ajudado a ter fé, ou a aumentar a sua fé, ou a exercitar a sua fé. E então Jesus liberta esse menino. Jesus liberta. E quando Jesus liberta esse menino, os discípulos se abaixam, baixam a cabeça, porque eu penso assim, os discípulos falam, é ruim desse menino ficar, não dá, a gente não conseguiu, como é que ele vai fazer isso? Esse moleque é terrível, esse demônio é chato. Demônio cheio de poder, mas não é todo poderoso. O demônio tem poder? Tem poder. O diabo tem poder? Tem poder. Ele não é todo poderoso. Ele tem um limite. E o Todo-Poderoso estava presente. E o Todo-Poderoso diz, menino, levanta-te. Demônio, sai. E nunca mais volte para ele. E o garoto ficou lá como morto. E as pessoas, morreu. Tá vendo? O que adiantou aí? Olha o que esse cara fez com ele. E Jesus toma ele pela mão. E se ele morreu, Jesus então faz o segundo milagre, ressuscita. Não está dizendo que ele morreu, mas o povo achou. E ele fica de pé. E ele é entregue. A Bíblia não fala o que mais acontece daqui por diante. Só fala que Jesus entra numa casa com todos os seus discípulos agora. E eles, envergonhados, perguntam, o que era preciso fazer? O que era necessário fazer? Eu quero dizer para você, e volto daqui a pouco nessa pergunta, que nós
precisamos servir a esse Deus poderoso e precisamos, como homem natural que somos, em todas as coisas que nós fazemos, nós precisamos de fé. Fazer tudo pela fé, desde a escolha de uma profissão, a escolha do namorado ou namorada, desde você fazer compras de alimento para a sua casa. Nós precisamos fazer sempre isso pela fé. Com fé no que Deus está nos proporcionando, com o que Deus está nos firmando. Pastor, quer dizer que então a primeira namorada que eu escolher vai ser essa que vai casar comigo? Não sei. Não sei, pode ser que não. Mas você precisa fazer isso com fé de quê? Do que você quer que isso aconteça. A vontade de Deus é soberana. Assim como quem cura é Ele, quem vai te dar essa pessoa é Ele também, se você andar com fé. Mas se você não andar com fé, você vai escolher quem você quiser e você vai se dar mal, possivelmente. Sepultamento é outra conversa, né? Não tem escolha. Você não pode escolher, né, que não vai morrer. Quantos aqui acham que não vão morrer? Ainda bem que todo mundo acha, porque todos nós vamos morrer. Mas escolher um marido, escolher uma esposa, você ainda tem chances e tempo de pedir realmente a orientação a Deus. E cultivar um relacionamento com Deus, porque é isso que Jesus está falando com os discípulos. É isso que Jesus está mostrando, que a nossa fé precisava ser exercitada. Os discípulos estavam perguntando por quê, com oração. Mas como, pastor, eu posso exercitar minha fé com oração? Pois é, precisamos de ser pessoas de leitura da palavra de Deus, de oração, de jejum, de dar ouvidos à voz de Deus e parar de dar ouvidos aos técnicos das internets, os coaches. Existem muitos pastores e pastoras e arcanjos e bispos, sei lá qual é o nome que se dão, nas internets, que falam o que querem. Falam o que querem. E muitos dão ouvidos. Há muitas pessoas, queridos, que estão vindo para a igreja com um ensino completamente diferente e querendo usar isso dentro da igreja. E nós não vamos permitir isso. Tem coisas que não se pode fazer. Por exemplo, eu não tenho crédito com Deus para poder errar. Você não tem, não, mas ele já tem muito crédito com Deus. Que é isso? Quem está dizendo isso é mentiroso, não conhece a palavra. Porque todos nós somos pecadores. E é pela graça de Deus que somos salvos. Não é pelos meus créditos. As minhas obras não serão maiores do que a graça de Deus. Pela graça sois salvos. E lá em Efésios 8, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para quê? Para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele para as boas obras, ou seja, nós já somos feitos para boas obras. Então, o mínimo que precisamos fazer é ser uma pessoa de boas obras, porque fomos feitos para isso. Então, isso não é uma vanglória, não é uma vantagem, isso não é algo que vai te levar para o céu, mas é a graça de Deus, a misericórdia, é a soberania de Deus, é a escolha de Deus, é a vontade de Deus sobre mim e sobre você. E nesse exemplo, Jesus mostra para os seus discípulos e está mostrando para mim e para você também aqui nesta manhã, que existem batalhas que nós já vencemos. Pela fé, vencemos. Passamos. Quem nunca passou aqui por uma batalha espiritual na sua vida e que você hoje está aqui, venceu essa batalha? Alguém já passou por isso? Já? Ninguém? Já?
Você já venceu uma batalha espiritual, mas venceu, passou, acabou. É como problemas que eu digo, né? Próximo, 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 próximo. E virão outras batalhas espirituais. E o que Jesus está dizendo para mim e para você hoje é que essas novas batalhas espirituais nós não vamos vencer com uma vida medíocre de oração ou de leitura. Medíocre por quê? Porque há pessoas que só leem a Bíblia quando vêm à igreja, só oram quando estão na igreja. Isso é vida medíocre, é um cristão medíocre, que não tem fortalecimento, e essa fé não vai suportar o que está para vir. Como não suportou a fé desses meninos, desses discípulos, quando aquela montoeira de demônios se apossou sobre aquele garoto, e eles não puderam fazer nada, e, como o pastor Veloso disse, foram envergonhados. Então Jesus chega e chama eles: olha, vocês estão orando pouco, é só com oração. Mas a gente ora, vocês só oram comigo? Só oram quando eu estou aqui? E a vida de oração de vocês? E na casa de vocês? Ah, mas a gente não tem casa, a gente está contigo sempre. Então vai para um canto, quando eu vou, eu chamo, fiquem aí que eu quero orar. Vocês não viram esse exemplo? Irmãos, escolha o seu canto de oração, seu horário de oração, onde ninguém te interrompa. Escolha os seus momentos de leitura e devocional bíblico. Leve a sério essa situação, não brinque com as coisas de Deus, porque as coisas estão para vir, os problemas, as maiores potestades estão para vir. Apenas vir à igreja, ser dizimista, ler, ser músico, ser professor, ser introdutor, ser diácono, ser pastor, ser qualquer coisa, não basta. Não basta para um amadurecimento da sua fé, para um exercício da sua fé. A sua fé precisa ser provada através da oração, do seu tempo com Deus. Há momentos que você está com vontade de passar o dia inteiro vendo televisão, um filme, alguma coisa assim. Ok, tudo bem. Não tem problema não. Mas esse momento não pode durar. Porque o que tem que durar mais é o momento de você querer comer da palavra, beber da palavra, se deliciar com a palavra. É dar ouvido ao Espírito Santo. Há momentos em que você chega e diz: ah, hoje eu não vou à igreja não, estou meio cansado, estou muito cansado hoje. Hoje eu vou ligar para o pastor: pastor, eu estou cansado, não vou à igreja hoje não, estou... Ok, qual o problema disso? Não há nada de errado. Pastor, olha, eu vou viajar esse final de semana com a família. Tem alguns irmãos hoje que estão viajando, louvado seja Deus por isso. Já me ligaram: pastor, estamos viajando, estamos de férias, estamos terminando as férias, vamos sair com a família. Maravilha! Mas isso não pode ser uma coisa constante. Essa semana eu vou viajar para outra, mas a semana que vem eu vou viajar para outra, na outra eu vou viajar para... Epa! A sua fé está se enfraquecendo. Por quê? Porque está faltando exercício. Se você vai para a academia e não vai pelo menos 3 vezes na semana, pelo menos 3 vezes na semana, pelo menos. Eu estou falando isso porque eu também agora estou indo para a academia, eu e Selma, a gente está lá, a Selma mais do que eu. Até sábado ela vai. Eu louvo a Deus por isso. Mas se você não for 3 vezes na semana, eu digo isso por experiência própria, desanima. 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 Porque você não vê uma sequência. E a mesma coisa é a oração. Se você não fizer isso todos os dias, se você não parar um tempo, se você não determinar um período e fizer daquele período a sua agenda, para você não atender a ninguém, não fazer nada com ninguém, então você desanima. Mas se você para e faz isso, a coisa muda de figura. E você começa a se fortalecer
para que venham as bombas do inimigo, o bombardeio do inimigo, e você então possa se defender, onde você vai poder realmente dizer: cairão 1000 ao meu lado, 10.000, e eu não serei atingido. Por causa de quê? É pela fé. Você não pode usar esse texto do Salmo dizendo: ah não, isso não é um amuleto. Este salmo é uma verdade, mas para quem tem um alicerce de fé, uma vida com Deus, quem exercita a sua fé, quem tem necessidade de ter mais intimidade com Deus. Vou botar um outro exemplo agora, que todo mundo passou, principalmente se é casado. A época de namorar, quem não queria namorar todo dia? Hã? Quem não queria dar uns beijos na boca todo dia? Tem alguém aqui que é tão santo assim? Tem? Quero ver, quem é? Na época de namorado não queria. E às vezes não podia porque os pais diziam: não, tem dia tal, dia tal, dia tal. Hã? Mas se pudesse, encontrava na saída da escola, só para dar umas bitocas. Porque você queria ter intimidade. E com Deus não é diferente não, irmãos. Nós precisamos ter esse sentimento de estar namorando com o Senhor, querer beijá-lo, querer abraçá-lo, querer amá-lo, querer nos dedicar a Ele todos os dias. E você pode, porque ninguém pode te proibir disso. Mas há um que fala: ah, não é bem assim não, que isso, você está cansado. E esse é Satanás, o diabo, D-I-A-B-O, diabo, não tenha medo dele não. Ele tenta impedir você como se fosse autoridade sobre sua vida, de se envolver com Deus, se envolver com a obra de Deus, que é gerar vidas, que é o trabalho dentro da igreja. Satanás, ele não é dominador sobre sua vida, é Deus que domina você. Amém, igreja? É Deus que governa a sua vida, não é Satanás. Mas o diabo, ele tenta de todas as formas fazer ou querer tomar o lugar. Precisamos exercitar a nossa fé, buscar mais intimidade. E os discípulos perguntaram então: como vamos expulsar? Quando Jesus entrou na casa, seus discípulos perguntaram em particular: por que não? Este espírito só pode ser expulso por meio da oração. A oração. A leitura da palavra. A colocação da vontade de Deus na sua vida. Irmãos, as coisas estão ficando cada vez mais difíceis. O fim está próximo. As coisas não vão melhorar. As coisas vão piorar. As perseguições vão vir. As dificuldades vão ser maiores. E para você resistir a isso tudo, você precisa estar fortificado com a sua fé exercitada. As potestades serão maiores, assim como eles encontraram aquela potestade, aquele demônio maior, vamos colocar assim, aquela casta. Olha, o que está por vir é maior do que aquilo. O que está para vir é muito maior do que isso. E se eles que estavam ali, unha e carne com Jesus, tete a tete, olho a olho com Jesus, não conseguiram, e receberam uma instrução, porque logo depois que eles receberam essa instrução, e Jesus foi embora, o que aconteceu? Quem podia enfrentar aqueles homens? Hein? Quem podia? Um deles passava, a sombra curava. Que é isso, gente? Coisas maiores do que o próprio Senhor fez, porque Jesus não curou ninguém com sombra. Ele tocou, fez lodo, ele mandou. Mas a sombra de Pedro curou, gente. Então, eles amadureceram a fé e por isso eles resistiram até a morte.
Porque todos eles morreram, com exceção de um que não morreu como Marte, como alguma coisa assim, morreu na espada. Um morreu mais de velhice, foi lá exilado e tudo mais. Todos eles morreram dessa forma. Crucificado de cabeça para baixo, degolado, com a espada, enfim. Mas eles morreram perseverando. E sabe qual foi o resultado disso? Hein? Alguém sabe qual foi o resultado disso, da perseverança desses homens? Aqui, ó, eu e você. Porque ouvimos a palavra de Deus, que esses homens proliferaram em todo o mundo. E de grão em grão, o número foi crescendo. E quantos somos hoje? E por que estamos aqui? Precisamos orar, pedindo a Deus: Senhor, me ajuda na falta de fé. A oração que aquele homem fez toda a diferença. Ele orou ao próprio Senhor, e nós estamos aqui podendo orar ao próprio Senhor. Ajude-me na minha falta de fé. Confesse isso ao Senhor. Ore todos os dias pedindo: Senhor, me ajude na minha falta de fé. Isso nós receberemos com a instrução da palavra de Deus. Esta falta de fé vai deixar de existir, ela vai aparecer a partir do momento que você se instrui na palavra de Deus, na leitura, dando ouvido à palavra. Vindo à igreja e não ficando preocupado: meu Deus, eu tenho feijão no fogo. Irmão, se deixou feijão no fogo, já era. Vai explodir a panela de pressão, não tem jeito. E vai chegar lá, vai estar um fedor terrível de queimado. Então para de pensar que você não vai fazer nada. Então é hora de você relaxar e deixar. Fala comigo, Jesus, fala comigo, me ensina, Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. E você está ouvindo a palavra está te alimentando, e a sua fé vai começando a borbulhar dentro de você, e você começa a fazer as coisas com alegria, com vontade, com determinação. Você começa a liberar o seu filho e falar: meu filho, tem essa mesma fé. Você começa a falar para o seu marido: meu marido, seja com fé, vai dar certo, Deus é conosco. Mas uma pessoa sem fé vai falar: não é bem assim, não vai dar muito certo não, acho que não vai dar certo não. É aquela pessoa pessimista. Por quê? Porque a sua fé está fraca. Estamos chegando ao final dos tempos. E a promessa de Deus, é promessa de Deus. Qual é a promessa de Deus no final do tempo? Mas a promessa de Deus é que a coisa vai ficar braba. Tudo vai ficar, vamos ter perseguição, vamos ter isso, vamos ter aquilo. É promessa de Deus isso, mas Ele completa. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos, até eu te levar, meu filho. Eu estou com você. Pode que você vai passar por tudo que é problema, você vai entrar numa situação dificílima, que você vai dizer: não consigo, mas eu estou contigo, eu venci, estou contigo, o vencedor está contigo, é isso que ele queria dizer. Igreja, pare de ficar arrumando chifre em cabeça de cavalo, porque você vai encontrar um unicórnio. E não existe. É mitologia. É Deus errado. Faz o seguinte: procura, na verdade, a força para você poder vencer o inimigo. E um dos inimigos a ser vencido somos nós mesmos, que precisamos ser vencidos. Deus está contigo. Você pode dar glória a Deus? Deus está na sua família. Você pode dar glória a Deus? Deus está nesta igreja, meus irmãos. Nós não podemos ficar acanhados. Nós temos que vibrar pela presença de Deus em nossa vida. Curva a sua cabeça. Feche os seus olhos.
Meu Deus, Pai amado, em nome de Jesus Cristo eu quero suplicar a Ti, por favor, meu Pai, não deixe essa palavra em nenhum momento voltar vazia, pois é a Tua promessa que ela não volta vazia para Ti. Senhor, colha fé amadurecida de cada pessoa que está aqui, que quiser amadurecer e fortalecê-las. Senhor, eu te peço, cria em nós um coração voluntário, desejoso de te agradar e desejoso de ser forte e corajoso, como o Senhor mandou para Josué. Ser forte e corajoso significava: tenha fé e ouça a minha palavra. Não desvie para a direita nem para a esquerda. Senhor, é isso que nós precisamos fazer para sermos bem-sucedidos nas batalhas que vamos enfrentar. Então, Pai querido, continue falando conosco durante todo esse dia. Logo mais à noite, abençoe a palavra que será trazida aqui, Pai. Que seja uma palavra de poder sobre a Tua igreja, para sarar, curar, libertar, para trazer vidas a Ti, Senhor. Porque nós cremos que a Tua palavra nos liberta, pois ela é a verdade que liberta. Em nome de Jesus, eu oro, eu agradeço a Ti. Amém. Vamos nos pôr de pé, por favor. Ok. Tem pedido de oração. E tem aqui não, os pedidos de oração estão aqui. E hoje tem aqui Rodrigo fazendo aniversário, não, Rodrigo? Vem cá, Rodrigo. Vem cá. Aproveitar que você está aqui, vamos orar por você, rapaz. Rapaz, o camarada fazendo aniversário estando na igreja é uma bênção. Tem muito que vai fazer, eu vou almoçar com a família, eu vou passar o dia com a família. Vai ter churrasco? Não, é só um almoço. Irmãos, estão todos convidados para almoçar na casa do... Brincadeira. Você é da internet também. Brincadeira. Vamos orar. Pai querido e amado, eu quero agradecer a Ti pela vida de Rodrigo, que hoje completa mais um ano de vida. E com alegria no coração, Deus, podemos junto com ele comemorar e dizer: obrigado, Jesus, por o Senhor ter conservado ele com vida e com alegria. Eu entrego ele em suas mãos, sua família, sua esposa, seus filhos. Pai querido, eu te peço, Senhor, pelos seus netos que virão. Senhor, Pai, em nome de Jesus, que essa família seja sempre dependente de Ti. E cada vez mais dependente de Ti. E jamais dependente de si próprio. Em nome de Jesus. Amém. Parabéns. Então, dessa vez não vai ser eu que vai ficar lá fora, não. O Rodrigo vai ficar lá fora para poder receber os seus cumprimentos, tá bom? O aniversariante está aí. E se você cumprimentar direitinho, ele te convida para almoçar lá. Pai querido, aqui estão os pedidos também que vieram aqui. Eu entrego cada um desses nomes, cada um desses pedidos. Senhor, até aqui estavam nas minhas mãos. Até aqui estavam nas minhas mãos, mas a partir de agora, Deus, eu entrego nas suas mãos esses nomes, essas situações. Senhor, estou amassando esses pedidos, dizendo: não está mais em minhas mãos, e nas suas mãos estão cada um desses pedidos. Faça segundo a necessidade de cada uma dessas pessoas e segundo a tua vontade na vida de cada um deles. Oro por cada nome escrito aqui desse livro de pedido de oração que há alguns meses está circulando na igreja. E muitos nomes já estão aqui que oramos e já temos até respostas. Outros que ainda precisam da tua resposta. Por isso, ó Deus, insisto em clamar a Ti por cada um desses nomes, sendo gratos por aquilo que o Senhor já deu solução, mas suplicando ainda por aqueles que precisam da Tua misericórdia. Leva-nos, ó Deus, embaixo da Tua poderosa mão. Dê-nos a Sua paz e permita-nos voltar logo mais à noite na Tua casa, para Te exaltar, para Te louvar e engrandecer o Seu nome. E que a igreja do Senhor diga
Amém. Amém. Vá com Deus. Um bom domingo, um bom restante, bom almoço para todos vocês. Se alguém quiser me convidar para almoçar na sua casa, é só convidar. Eu e o pastor Velasco. Batista foi embora?